Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Programa de Educação Continuada EducaCresce, edição virtual nesse período de pandemia da Covid-19, iniciando mais uma semana de lives. E hoje o assunto tratado aqui será o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no mercado imobiliário. Quem irá conversar conosco em instantes sobre esse tema é a advogada e professora Josiane Mafra. Josiane Mafra vem a ser advogada graduada pela Universidade Federal de Viçosa, assessora e consultora jurídica, especialista em direito público e em planejamento, implementação e gestão de cursos de educação à distância, pós-graduanda em direito urbanístico e ambiental pela PUC de Minas Gerais, além de mestre em meio ambiente e sustentabilidade. A Josiane Mafra vem a ser ainda autora do livro digital de documentação imobiliária, aspectos teóricos e práticos, administração e locação de imóveis, bem como do kit de modelos contratuais. É ainda membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Uma saudação especial a você, internauta, que já chega, já está aí, doutora Josiane Mafra, e um cumprimento especial aos internautas que já estão aqui acompanhando essa edição do EducaCresce, uma saudação especial aos inscritos no Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Amazonas, Roraima, cumprimentar a todos na pessoa do seu presidente, o Paulo Celestino, que, através dele, nós estamos retransmitindo essa live para todos os corretores de imóveis e empresas imobiliárias aí do Cresce Amazonas Roraima, uma iniciativa do presidente do Cresce-PB, Rômulo Soares. Trazer agora o boa noite da doutora Josiane Mafra, uma satisfação recebê-la dessa forma. Nós que, quando eu digo nós, a Paraíba, os corretores de imóveis, tão bem a acolhemos quando aqui vem ao nosso estado, presencialmente, claro, nos brindar com seus conhecimentos nas edições tradicionais do EducaCresce. Seja muito bem-vinda, doutora Josiane. Olá, Nóbrega, tudo bem? Tudo em Eu paz. é que agradeço sempre a acolhida do pessoal da Paraíba. Realmente sou muito bem acolhida aí. As pessoas daí, os profissionais daí, são profissionais diferenciados na minha visão, que sempre buscam realmente o conhecimento, esse agregar, né, que é importante à profissão, dos mais diversas competências e conhecimentos na área, né? O profissional que busca isso, certamente ele vai estar mais preparado para lidar com um cliente cada vez mais exigente, não é mesmo? Exato. Então, eu queria agradecer, inclusive na pessoa do presidente do Rômulo Cresce Soares. Paraíba, Rômulo Soares, pessoa muito querida para mim, estimo bastante. Realmente eu admiro o trabalho que é feito por aí, não só por ele, mas por toda a equipe, pelos funcionários, pelos gestores do Cresce. Então, é um prazer sempre estar com vocês. Doutora Josiane, sem mais delongas, para que nós possamos otimizar esses 60 minutos que nós teremos aqui, essa hora que nós teremos aqui de interatividade, inclusive com os internautas, o tema que nós trataremos hoje será o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no mercado imobiliário. E em agosto de 2018 foi sancionada essa lei, também tratada como LGPD, foi sancionada em 2018, em agosto de 2018, e ela estabelece diretrizes importantes e obrigatórias para a coleta, processamento e armazenamento de dados pessoais. Eu começaria já indagando se a previsão de sua vigência é prevista agora para o próximo mês de agosto. Foi prorrogada em virtude dessa pandemia do Covid-19? Primeiramente, estão me ouvindo bem? Tá, ótimo, excelente. A conexão tá boa, certo. Olha, na verdade, desde que a lei foi editada, a ideia é sempre que se tem, lógico, de grupos de interesses, né? Sempre existem grupos de interesse num outro sentido, é de prorrogá-la devido às dificuldades operacionais mesmo que as empresas brasileiras, não só empresas, né? As mais diversas atividades no Brasil enfrentam para colocá-la
para ajustá-la, né? Ajustar a empresa à lei, né? Só que já teve uma prorrogação inicial, na verdade, essa lei já era para estar em vigor, e essa prorrogação foi feita para agosto, né? Para 14 de agosto de 2020. No entanto, o que se percebia? Foi feita uma pesquisa que se percebeu que 85% das empresas não estavam adaptadas, não estavam ajustadas. Isso quando algumas delas, ou muitas delas, nem sabiam da existência dessa lei ou do seu conteúdo. E aí havia já um projeto de lei em andamento para prorrogar para 2021 essa lei. Com o Covid, providencial, um novo projeto veio. Um novo projeto veio. Ele ainda não... As pessoas já estão publicando por aí que houve a prorrogação. Gente, existe um processo legislativo. Por mais que a tramitação nesse tempo de coronavírus esteja sendo bem célere dentro da Câmara e do Senado, ainda não foi convertido em lei, tá? Existe um projeto de lei que é 1179 de 2020, de iniciativa do Anastasia. Já foi aprovado no Senado, que é um projeto que justamente quer estipular uma série de normas transitórias para esse período, né, emergencial. E dentre essas normas, há a possibilidade, sim, de prorrogar para 2021 a entrada em vigor da LGPD. Só que no projeto de lei há dois prazos. Um é justamente o que trata das sanções, né, pelo não cumprimento da LGPD. Esse prazo vai ser prorrogado para agosto de 2021, caso o projeto venha a ser aprovado. E as demais normas já podem sim ser cobradas das empresas em janeiro de 2021, caso o projeto venha a ser aprovado, pelo menos venha a ser aprovado esse dispositivo dentro do projeto, porque ele pode ser aprovado com com um veto, né? Por exemplo, presidencial. Então a gente não sabe ainda ao certo, temos que aguardar. Quem ainda não a cumpriu, terá tempo hábil para isso até janeiro, por exemplo? Olha, vai depender muito de realmente uma tomada de consciência das empresas e atividades. Eu falo isso até por conhecimento de causa em relação a alguns dos meus clientes. Alguns dos meus clientes, que não me deixariam mentir, porque eles falam isso abertamente, eles têm a ideia de que essa lei não é assim, né? Não vai ser cobrada. Não é assim, né? Não vai ser desse jeito. Alguns até realmente menosprezam, não só clientes meus, né? Algumas pessoas realmente têm menosprezado a importância dessa lei. E eu digo o seguinte, nesse sentido, se não houver tomada de consciência, eu acredito que sim. Algumas empresas vão ter um período mais hábil para se adaptar e vão conseguir sim. No entanto, esse período não é tão longo quanto se pensa, ainda mais dependendo do tamanho da empresa e da quantidade de dados pessoais que essa empresa trabalha, né? Há uma necessidade muito grande de se tomar consciência, inclusive, desse ciclo de dados dentro da empresa, para então você tomar qualquer medida. Então, olha, o tempo hábil pode não ser, mas se vocês tiverem consciência dessa necessidade de adaptar a norma, e aí eu sempre chamo a atenção que é o argumento quando o pessoal fica, não vai ser, né? Não vai, na prática não vai acontecer nada. Eu lembro o Código de Defesa do Consumidor. Quando ele veio, a ideia era a mesma. Esse código não vai ser aplicado, não é assim, né? Liberdade das atividades, a liberdade comercial, ela é muito grande, não vai ser aplicado. E olha aí como a gente está, em que nível estamos dentro da defesa do consumidor no Brasil. A proteção de dados é uma necessidade a nível mundial e o Brasil só trouxe a LGPD muito depois de muitos outros países terem trazido as suas próprias leis de proteção de dados pessoais. O Brasil foi, se não me engano, o 120º país a ter uma lei de proteção de dados. A gente já estava atrasado e a gente só trouxe essa lei porque a Europa fez uma pressão. Caso contrário, a gente poderia, inclusive, ter barreiras comerciais aí com a Europa. Então, é muito mais sério do que se pensa. A adequação a essa lei, ela envolve quais setores, por exemplo, numa empresa imobiliária?
Na verdade, a adaptação vai se dar para toda e qualquer pessoa, física ou jurídica. Então, não é só empresa, tá? Toda e qualquer pessoa, atividade que lida com dados pessoais. E aí a gente fala dados pessoais, relativos à pessoa humana. O titular dos dados pessoais, sim, vai ser uma pessoa física, né? Uma pessoa natural. Mas qualquer um que lidar com esses dados das pessoas naturais terão que se adaptar às leis. Obviamente, quando você tem uma empresa, você tem uma estrutura, onde você tem funcionários, pessoas que estão sob o seu controle. Não é à toa que a LGPD traz algumas figuras importantes dentro dela. Além do titular dos dados pessoais, a LGPD fala em controlador desses dados pessoais. Quem que é o controlador para a LGPD? É justamente aquela pessoa que determina, que tem o domínio, que tem o domínio das atividades de uma determinado escritório, uma determinada empresa, enfim, aquela pessoa que toma decisão em relação ao tratamento de determinados dados pessoais. Então, o controlador vai ser um responsável maior, né? Mas, na verdade, todas aquelas pessoas que operam esses dados, né, que estiverem operando esses dados, aí vem a figura do operador, e esse operador pode ser, inclusive, um funcionário, um parceiro, como também uma empresa contratada, que está operando determinados dados pessoais. O operador também tem o seu grau de responsabilidade. Então, além do titular dos dados, nós temos a figura do controlador, a figura do operador, e temos ainda o encarregado de proteção de dados pessoais, tá? O encarregado, que é a figura nova que surgiu aí e que pode atrair aí um novo nicho dentro do mercado, né? Pessoas que vão trabalhar como encarregados de dados pessoais. Esse encarregado é o que vai fazer essa ponte entre o controlador e o operador, e o titular de dados pessoais e a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, são figuras que surgem com a nova lei. Pois não, estamos conversando hoje com a advogada Josiane Mafra sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no mercado imobiliário. Nesse contexto, quais ferramentas podem auxiliar nessa conformidade, doutora Josiane? Certo. Na verdade, eu digo não só ferramentas, né? Quando você fala em proteção de dados pessoais, é preciso que as pessoas primeiro tenham em mente o que é o tratamento de dados pessoais, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala que ela traz vários verbos para tratamento de dados pessoais. E tratamento é desde a coleta até a operacionalização desses dados, o armazenamento. Você tem um dado pessoal apenas para armazenar no computador da sua empresa, é tratamento de dados pessoais para a LGPD e, portanto, deverá ter as seguranças necessárias para não vazar esses dados, o consentimento daquela pessoa titular de dados para você ter aqueles dados na sua empresa armazenados que seja. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ao falar de tratamento de dados, ela traz uma série de verbos. Então, vamos lá. Coleta, o armazenamento, a distribuição e até o descarte. O descarte é um tratamento de dados para a LGPD. E aí, algumas pessoas não se dão conta de questões como essa que eu já vi. Eu já vi contrato antigo de imobiliário jogado num lixo, que está ali com dados daquela pessoa que contratou em algum momento na imobiliária. Isso é coisa antiga, tá, gente? Mas eu já vi isso acontecer. O que eu não duvido, quando você tem também um computador que é compartilhado por várias pessoas, e naquele computador tem dados pessoais dos clientes da sua empresa, né? Então, nesse sentido, na verdade, quando a gente fala em ferramentas, a gente não pode falar em ferramentas e em instrumentos sem antes pensarmos o que é essa lei, o que ela determina para a empresa e mais, a empresa sentar, ou o empresário sentar, ou o corretor de imóveis no seu escritório, ele sentar e verificar qual que é o ciclo. A primeira coisa que tem que se fazer, na verdade, é o mapeamento dos dados pessoais, né, que você utiliza dentro da sua empresa, do seu escritório, né? E aí, ao fazer esse mapeamento, você tem que ter na sua mente o seguinte, por onde esses dados entram, como eles são coletados, o que é feito com esses dados,
Quem tem acesso a esses dados? Onde esses dados são armazenados? E aí, você tendo essas respostas, você vai começar a verificar uma série de questões, porque a lei, eu teria que falar um pouco sobre isso. A lei, ela fala do uso mínimo possível dos dados, né? Ela fala de uma autodeterminação informativa que o titular dos dados tem que ter. Como assim? Na verdade, a lei quer trazer para o titular dos dados, para nós, porque nós somos pessoas, né? E a lei quer trazer para nós a determinação pelo uso dos nossos dados, porque a gente tinha perdido isso. A gente está numa sociedade que a gente fala da Big Data, né, onde tem muitos dados, são produzidos a todo momento dados, não só pessoais, mas também dados pessoais, e que esses dados pessoais são utilizados para diversos fins que fogem ao nosso conhecimento, ao conhecimento do titular. Então, nesse sentido, a lei, ela traz algumas possibilidades de uso desses dados. Ela não quer dizer que ninguém pode utilizar dados mais, pelo contrário, a todo momento se prova como importantes são que as nossas informações estejam presentes para fins de pesquisa, para fins de até minimizar processos, até minimizar aspectos burocráticos que a gente enfrenta. No entanto, o que a lei quer é que o consentimento daquele titular exista. Naqueles casos que o consentimento, que é a maior parte dos casos, em que ele é necessário. Vai haver casos em que, mesmo sem o consentimento, é possível usar os dados? Para segurança nacional, para fins de proteção ao crédito, para fins jornalísticos, para inúmeros fins a lei já traz a possibilidade de uso dos dados, mesmo sem consentimento informado. E outra, para fins também de interesse legítimo do próprio controlador, é possível sim o uso desses dados. Vamos a um exemplo. O corretor contrata, faz um contrato de corretagem, né, para a venda de um determinado imóvel. Para ele vender esse imóvel, ele tem que anunciar, né? E para anunciar, é um interesse legítimo, inclusive, daquele contrato de corretagem, que esse anúncio seja feito nos mais diversos canais. Então, é possível que até pelo endereço do imóvel, o titular de um dado pessoal é um dado pessoal quando você pode identificar a pessoa. Mas é interesse legítimo dele mesmo o uso desses dados. Então, haverá casos em que esse bom senso vai ter que estar apurado para você saber, não, eu posso utilizar esses dados sim, porque é o interesse legítimo do contrato que eu tenho aqui. Então, a abertura é tamanha, mas para isso é preciso que você tenha esse mapeamento dos dados e trabalhe com os dados que são realmente necessários. A lei fala no uso necessário. Não vá além desse uso. Não comece a coletar dados que não vão te acrescentar em nada. Essa questão dos leads, né? Todo mundo quer ter leads, né? Pensa se esses leads são realmente leads que podem ser alimentados. Vale a pena manter uma base de dados enorme se você não pode perder controle sobre essa base de dados? Então, a primeira coisa que a gente fala de ferramenta mesmo, não é nem uma ferramenta específica de gestão, é o mapeamento do ciclo dos dados. É o controlador verificar se aqueles dados são necessários, até que ponto são necessários, com quem estão, quem na empresa vai atuar ou vai ter acesso a tais dados. Quanto menos pessoas tiverem acesso aos dados, é melhor, né? Porque o controlador e o operador não vão perder esse controle, tá? E aí sim, podemos passar a ferramentas? Sim, existem algumas ferramentas, empresas e já aplicativos e ferramentas de gestão que fazem todo esse controle, esse monitoramento, que trazem essas informações ali, são alimentadas informações e trazem essas informações se são ou não utilizadas, quando são, porque são, né? Faz toda essa mineração, que ela é importante. Então, é possível, só que seria uma outra etapa. A gente fala que em termos de proteção de dados, não existe uma receita de bolo, vai depender do tamanho da sua empresa, do número de dados pessoais que você está trabalhando, quem são seus colaboradores, né? Se você tem um mínimo de segurança, porque a ideia também da lei não é só que o titular tenha o consentimento e mais a autodeterminação informativa do que está sendo feito com os dados deles. A lei também quer que esses dados não sejam vazados, que o controlador não perca esse controle. Claro. Então, às vezes, eu tenho um celular perdido na rua com os números e nomes, né, de seus clientes,
pode gerar um vazamento de dados se o seu celular não é realmente bem bloqueado, né? Não tem um sistema de criptografia que seja interessante, que a senha seja realmente forte. Então, se você vai deixar um computador aberto na sua empresa, certamente você não está adequado à lei, porque a lei fala em segurança, em política de privacidade, a lei fala em uso adequado e seguro. Doutora Josiane, nesse contexto, o que é que muda, por exemplo, nos formulários de cadastro desses dados e nos próprios ambientes físicos e digitais, como estandes de vendas? Muito bom. Quando você fala em ambiente físico e digital, isso é muito importante, porque uma das perguntas que sempre vem à mente das pessoas é: eu não trabalho com nenhum tipo de dado e nem coleta de dados digitalmente, né? Então não tem que me adaptar à lei. Não, a lei fala em dados, uso de dados pessoais, seja esse tratamento feito de forma totalmente física, que cada vez é mais difícil, seja ela feita de forma virtual, tá? Digital, né? Não é só virtual e online, mas digital, né? Então, é quaisquer dados pessoais que identificam a pessoa, que possam identificar. A gente fala em dados pessoais que identificam identificáveis, tá? Então, se um conjunto de dados que você tem, mesmo que você não tenha ali o nome e o CPF da pessoa, mas esse conjunto de dados é passível, né, de identificar aquela pessoa, você tem que se adequar à lei, sim. Somente dados anônimos, né? Dados anônimos, pessoais anônimos, que realmente estejam anonimizados por critérios de criptografia fortíssimos, que você não tem como realmente identificar a pessoa, é que vão estar a salvo dessa proteção necessária por parte do controlador. Lembre-se, quando eu falar em controlador, são vocês, corretores, imobiliárias, construtores e tudo mais. Então, nesse sentido, quando você está trabalhando com qualquer tipo, o contrato em si, ele exige que você colha os dados necessários para a formulação daquele contrato. Ponto. A lei te permite isso. O consentimento dali do uso dos dados já está na própria contratação. O que não pode ser feito é o seguinte: você está lá nos stand de vendas e coleta dados sem informar o motivo da coleta desses dados, né? Se você está coletando dados, as pessoas estão lá, não está contratando, só tem algum interesse de contratar ainda, ela está pesquisando, ela está fazendo o primeiro, você está querendo colher aquele lead, que você seja claro nesse sentido. Volto a dizer, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, para quem quiser conferir, ela não proíbe o uso dos dados, ela só quer transparência. Então, se você no seu stand de venda, você vai coletar dados daquelas pessoas que passam por lá, deixem claro por que você está coletando os dados. E um conselho que eu dou: colete o mínimo possível que você precisa para os fins que você quer e que você vai informar a quem lá estiver. Eu estou coletando seus dados porque quando tiver outros imóveis dessa característica, eu vou mandar para você. Então, para fins de manter um contato com você num período X, o ideal é ter um período de informação, não é ficar indefinidamente: eu coletei seus dados hoje, posso utilizá-los por 20 anos para fins de mandar boletim informativo da minha empresa. Não faça isso, né? Até porque o próprio titular dos dados, ele pode chegar e falar: eu dei meus dados para você ontem, eu não quero mais, quero que você exclua da seu banco de dados. Ele pode a qualquer momento ir atrás de você e pedir para você excluir. Então, usem da transparência, falem o motivo, deixem claro, aonde estiver assinando, o ideal é ser por escrito isso, olha, informação tem que ser clara. Não tem mais essa de política, por exemplo, de proteção de dados, mesmo no próprio computador, quando a pessoa está lá, acessa um site, virtualmente tem uma ficha para ela preencher, e aí vem a política de proteção de dados com inúmeras informações, né? E você tem ali o motivo da coleta desses dados, mas está tudo em letras minúsculas, né? Dentro de um texto enorme. A lei, ela traz que cada uso de cada informação pessoal que você coletar, você tem que explicitar o motivo de uma forma destacada. Então, destaquem, mostrem a transparência de vocês.
É cansativo? Vocês vão ter que rever a política de proteção de vocês. Destaquem o motivo do uso de determinado dado. Então tá lá, numa ficha, seja ela presencial dentro de um stand de vendas, seja uma ficha virtual, né, num site da sua empresa, destaquem lá, eu preciso do seu nome completo, né, para fins de identificar você e poder ter um tratamento adequado a você, até porque os dados têm que ter qualidade, tá? Então, se você pega um nome e você confunde uma pessoa com a outra, isso pode ser problemático, tá? Para a LGPD. Doutora Josiane, se me permita só uma parte. Como é que fica, dentro disso que está sendo tratado, uma prática comum no segmento imobiliário, que é o compartilhamento das informações entre imobiliárias parceiras e corretores associados parceiros também? Proibido não é, né? Mas volto a dizer, se você vai fazer esse compartilhamento, informe que esses dados vão ser compartilhados. O consentimento tem que ser dado nesse sentido. Por isso, o motivo destacado na política de privacidade da empresa, ou nos termos de privacidade, como preferir, que seja algo simples, mas deixar destacado, esses dados vão ser para estes fins, e se esses fins implicam em compartilhar com o parceiro X, Y ou Z, deixa bem claro isso, né? É deixar claro pro titular dos dados pessoais que os dados deles podem vir a ser compartilhados. Mas uma sugestão, ainda que vocês deixem isso muito claro, que é o que a lei quer, ou seja, sejam transparentes, informem o titular de cada dado que é coletado, não é de uma forma geral, não. Por que o CPF é coletado? Para eu identificar se a pessoa junto à Receita é você mesmo, né? Qual que é o fim que você coleta, né? Então, tudo você tem que falar. Eu já vi ter um caso que eu achei interessante, virtual, que cada coleta de dados tinha aquela interrogação, né? Aquela Sim. interrogação do lado. Então, o nome, a interrogação. E ali explicava exatamente para que o nome ia ser utilizado. É uma forma interessante. O CPF, a interrogação do lado, clicava ali e deixava bem claro. Lógico que destacadamente já dizia, clique nas interrogações para saber o motivo do uso de cada dado. Deixa bem claro. Você não pode confundir o titular dos dados. E isso é interessante se fazer, tá? Mas não é proibido o compartilhamento, só que eu não aconselho que o controlador compartilhe com todo e qualquer colaborador, parceiro, de toda qualquer forma. Primeiro, porque é perigoso esses dados vazarem nesse processo. Quanto mais pessoas tiverem acesso, esses dados poderem vazar, haver um incidente de segurança, que é o que a gente chama dentro da lei, um incidente de segurança qualquer acontecer, e você vir a ser responsabilizado porque os dados foram parar lá na farmácia tal, que a pessoa nunca comprou, e ela tem os seus dados, e onde que ela conseguiu esses dados? Então, tem que ter muito cuidado. E mais, eu preciso compartilhar. Eu tenho muitos parceiros, muitos corretores associados, eu preciso que todos tenham acesso a esses dados para trabalhar comigo em conjunto. Então, tenha um contrato claro de parceria. Específico. Específico, em que você coloque ali a corresponsabilidade no tratamento desses dados pessoais e com as nuances de impedimento de que esse terceiro passe para outro. Imagina, você passa para um que passa para outro, né? Então impedindo que isso aconteça, porque você vai mostrar que você tem um controle perante aquele colaborador, né? Que ele não pode passar para outras pessoas esse dado. E também ter esse jogo de observar mesmo como esse colaborador trata os dados. Se ele tem segurança também, porque às vezes, tudo bem, você tem um contrato, tranquilo, mas você não quer que isso se perca só porque você tem ali um contrato com ele que ele é corresponsável. Porque depois, para você explicar, você vai ser corresponsável perante o titular de qualquer jeito. Você pode correr atrás do colaborador, se ver ressarcido dele, mas você vai ser corresponsável. Então, é interessante saber se ele tem processos de segurança adequados. Onde ele armazena, como ele armazena e por aí vai. Pois não. Estamos conversando hoje com a advogada e consultora Josiane Mafra. Doutora Josiane, vamos dinamizar um pouco mais esse nosso diálogo, esse nosso bate-papo, com a participação dos internautas através do número de WhatsApp 839-9406-2293, repetindo 839-9406-2293.
2293. Temos algumas perguntas já, duas delas aqui de um internauta especial, que vem a ser o presidente Rômulo Soares. Tem duas perguntas. A LGPD vai mudar as características de atendimento aos clientes da construção civil e do mercado imobiliário? Quem tiver seus dados usados indevidamente pode se socorrer a quais órgãos para buscar a reparação dos danos? Certo. É preciso que as pessoas tenham em mente o seguinte: a proteção de dados pessoais já existe. Né? Nós já temos leis que resguardam essa proteção dos dados pessoais. Nós já temos, inclusive, inúmeras demandas de indenização por vazamento de dados pessoais. No Brasil e no mundo, a gente tem inúmeros exemplos nesse sentido. Qual que é a diferença? Se já temos essa proteção, qual que é a diferença da LGPD em relação a essa lei geral que existe? Existe o Marco Civil da Internet, existe o próprio Código de Defesa do Consumidor, existe o Código Civil Brasileiro. Nós temos inúmeras leis que nos resguardam, inclusive a própria Constituição da República Federativa do Brasil, que trabalha a privacidade, direito à privacidade, a honra, a imagem de todas nós pessoas humanas, né, que a Constituição fala em pessoa humana, né? Inclusive em dignidade da pessoa humana. E certamente todos esses processos que já existem e já existiram em relação a pedidos de indenização do consumidor porque teve uma lesão aos dados pessoais, à privacidade devido ao vazamento, sempre foram resguardados, tá? O que a LGPD muda? Qual que é a ideia da LGPD? A LGPD, na verdade, ela traz sanções administrativas. Ela traz, na verdade, toda uma nova formatação para proteção a nível administrativo, independente de haver, de fato, uma lesão. A Josiane, por exemplo, teve seus dados vazados. Meus dados podem ser vazados e, por algum motivo, eu não ter nenhum problema com isso, que me permita, por exemplo, ser indenizada por esses dados vazados, por exemplo. Né? Vamos supor, é muito difícil no ter, mas pode acontecer. O que a LGPD quer é que, a nível administrativo, já se previna esse vazamento de dados. Então, só de uma empresa não estar em conformidade com a LGPD, ela pode sofrer as sanções administrativas. Pesadas. Então, oi? Pesadas. Graves, pesadas. Pesadas. O fato é, o que a gente se quer? Que administrativamente haja essa prevenção. O que a Europa quis quando impôs para a gente? Vocês estão demorando para ter uma lei geral de proteção de dados, né? O que a Europa quis? Ter os seus jurisdicionados, né? A sua população, vamos assim dizer, né? Protegida quando comercializar com o Brasil. Quando uma pessoa de lá fornecer um dado pessoal aqui, e nós não tínhamos essa proteção a nível administrativo, nós não tínhamos essa precaução administrativa, né? O que a LGPD acaba impondo. Mas a gente já pode sim, não precisa, por isso que eu falo, gente, estamos esperando a LGPD, vai extinguir, vai estender, aliás, o prazo para julho, porque o pessoal pensa só na sanção, né? Então, sanção só para agosto de 2021, ou vai lá para o ano de 2022. O que importa? Você não vai sofrer essas sanções pesadas, mas você pode sim, perante um titular de dados cada vez mais antenado, né, que cada vez mais se incomoda quando uma farmácia, por exemplo, como eu falei, te liga, você não tem nenhuma relação com aquela farmácia e te liga oferecendo um produto ou você tem negado um plano de saúde porque a farmácia que você tem a relação com ela vazou seus dados para a operadora do plano de saúde. Enfim, você se sente lesado e você pode buscar já uma indenização por isso. Então, adaptação desde já. Doutora Josiane, eu peço agora... Vamos dar maior agilidade a esse tempo que nos resta. Os internautas estão aqui interagindo agora. Eu peço aos internautas que sejam objetivos nos questionamentos também, para ensejar o maior número de participações. Está me ouvindo? Está me ouvindo sem o fone? Começou a ficar ruim para mim. Estou lhe ouvindo bem. Tá. Agora eu vou reproduzir aqui o questionamento de um internauta.
O Alessandro Barbosa. O Alessandro Barbosa. Considerando o fato de que a relação entre o adquirente do imóvel e o vendedor, seja ele construtora, incorporadora ou imobiliária, pode ser considerada uma relação de consumo. A partir de agosto, a prática de compartilhar dados pessoais tem o potencial de configurar não apenas uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, mas também uma violação à própria LGPD? Só o finalzinho da pergunta que eu não entendi. A pergunta mesmo. A prática... Estava dando um pouco de eco aqui. A partir de agosto, a prática de depois compartilhar... de novo aqui o fone. Foi. A partir Melhorou de agosto... o eco? Um pouco. A partir de agosto, a prática de compartilhar dados pessoais tem o potencial de configurar não apenas uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, mas também uma violação à própria LGPD? Com certeza. Na verdade, os dados pessoais trocados para fins de contratação, volto a dizer, são uma permissão já íncita da necessidade de contratar, né? Não tem nem questão lógica, foge à lógica um adquirente do imóvel ou proprietário dizer que não vai fornecer seus dados pessoais para fins de redação e de... Eu não falo nem redação do instrumento contratual, para fins de fazer o contrato, né? Então, da confecção em si do contrato, do fechamento desse acordo de vontades. O que não pode é que... O que se deve fazer a partir dali, né? Você tem os dados pessoais que foram necessários serem trocados para fins de confecção de um contrato. Mas e a partir dali? O que você vai fazer com esses dados pessoais? Esse que é o problema, porque tratamento de dados não é só a coleta, né? É o uso, armazenamento e até mesmo o descarte. Se chegar num momento que você vai descartar ou arquivar este contrato, como ele é feito? Ele é feito num ambiente seguro? Era isso que eu... Ou mesmo em nuvem? Oi? Era isso que eu ia lhe perguntar um pouco mais na frente. É como ficam os dados do cliente que autorizou determinada divulgação após a venda do imóvel. Ele não, autorizou e depois houve a venda. E como ficam os dados? Certo. Se você não deixar claro que você vai utilizar aqueles dados para depois, por exemplo, mandar boletins informativos, para manter uma relação com esse cliente, né, para fins de algum tipo de relacionamento que seja, né, comercial... Se você não deixar claro que você vai usar esses dados ainda, então descarte-os adequadamente ou arquive-os adequadamente, se for o caso, que você tem fins de cumprimento contratual, que você tem que ter o contrato arquivado. Mas não utilize para outros fins que não os informados. Muito bem. Doutora... Tá? Agora, é possível utilizar, volto a dizer, desde que você os informe, né? Agora... O contrato em si, enquanto ele estiver sendo executado, aqueles dados eles são necessários, né? Pois não, doutora Josiane, nós temos uma participação aqui do Valdir, de Manaus. Ele indaga o seguinte: até que ponto o recebimento de informativos, comunicados e ou cobranças indevidas é passível de ação judicial por não haver precisão nos dados pessoais de uma pessoa? E cita como exemplo: os comunicados deveriam ir para uma pessoa X e foram enviados para uma pessoa Y, pela semelhança de nomes. E no caso da prospecção de leads, isso às vezes ocorre também. Certo. Isso não pode acontecer, já não poderia. Volto a dizer, a LGPD ela trouxe uma série de regramentos novos, sim, em termos administrativos, né? Em termos de responsabilidade administrativa, em termos de precaução. No entanto, esse tipo de situação já era passível, se acontecesse uma lesão a um direito, um dano à pessoa, que ela se visse indenizada, que ela se visse, de alguma forma, respondida em relação àquilo que aconteceu. No entanto, a LGPD deixa claro justamente por quê. O que a LGPD veio fazer? Como certas situações já aconteciam, né? A LGPD foi pensada e muito bem pensada. Foram não só juristas, como profissionais de tecnologia da informação e muitas pessoas que dialogaram com o nosso legislativo para formatar a lei. Ela não veio do nada. E aí,
Um dos aspectos que a lei traz é a qualidade dos dados pessoais. Isso é extremamente importante, porque se não houver qualidade dos dados pessoais, você está tratando indevidamente desses dados e você pode ser responsabilizado sim. O que acontece? Deu esse exemplo, mas tem vários. Sabe aquele típico caso da pessoa que vai receber o seu auxílio previdenciário, por exemplo, e diz ali no sistema que ela está morta e ela está viva, né? Isso aí é uma falta de qualidade dos dados pessoais daquele titular. Então, esse tipo de situação não pode acontecer sob pena da empresa ou do corretor, da consultora, enfim, virem a ser responsabilizados. Então, cuidado, gente. Quando a gente fala em tratamento de dados pessoais, isso é muito sério. Quando a gente fala que vocês têm que entender o ciclo dos dados pessoais da empresa de vocês, o mínimo possível. Não tem necessidade de você ter, por exemplo, será que tem necessidade de, na empresa de vocês coletarem a raça ou, por exemplo, a convicção religiosa da pessoa? É necessário? Então, se o dado não é necessário, retire-os, até porque esses dados que eu citei agora, por exemplo, são considerados dados sensíveis pela LGPD. E aí, a necessidade de proteção aumenta, ela é muito maior. Então, não tenham dados desnecessários, não tenham. Quanto menos dados vocês tiverem agora, é melhor. Vocês querem ter uma relação com o cliente de vocês, só o nome e o telefone é suficiente? Pronto. Pois não. Não tenham dados necessários. Ok, estamos conversando hoje com a advogada e consultora Josiane Mafra sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados no mercado imobiliário. Temos uma pergunta aqui do Alessandro Filgueiras, corretor de imóveis, aqui de João Pessoa. Mas a lei me faculta preencher uma ficha de visitas após o contato com o cliente e ele fica 180 dias vinculado àquele imóvel que mostrei. Se o cliente pedir a devolução das informações dele, como ficaremos seguros na mediação desse imóvel? Nesses casos, sou obrigado a devolver as informações que me foram confiadas? É o que o Alessandro questiona. Sim. Olha, é o seguinte, primeiro, a ficha de visitação que ele está falando como corretor de imóveis, essa questão do prazo aí que ele colocou, é bom ele verificar um pouco, né? Ele falou de uma forma genérica, eu não estou entendendo aonde que ele quis chegar com esse prazo de 180 dias, de onde ele tirou isso, tá? Porque talvez ele está querendo dizer no sentido de comprovar a relação de corretagem caso o negócio venha a ser concretizado. Então, ele ter provas disso, tá? Olha, a partir do momento que a pessoa aceita visitar um imóvel com você, né? Você vai ter que ter segurança nesses dados que você ainda não está contratando com aquela pessoa. Tá? A ficha de visitação é apenas uma ficha de visitação, nem proposta ali necessária tem. Não tem a proposta, isso aí já faz parte dos contratos, para fins contratuais. Lembra que eu falei de legítimo interesse? Mas ficha de visitação também é um legítimo interesse de quem está ali se resguardando para fins de ter uma relação transparente com aquela pessoa e com as partes envolvidas. Então, é possível fazer? É, mas desde que você coloque expressamente para que você tem aqueles dados. É só isso, é só modificar esses termos, gente. É só acrescentar informação de forma destacada. Esses dados me servem para a comprovação da visitação, nos termos de comprovar eventual fechamento de negócio com o senhor. Enfim, por que você está coletando esses dados nessa ficha de visitação? Né? Para fins de segurança de quem aqui esteve no imóvel, para fins de prestação de contas junto ao proprietário, etc. Coloque as razões, ponto. É a mesma coisa de ficha cadastral. A lei te permite, você deve fazer uma análise cadastral do candidato, por exemplo, à locação. A lei não vai te impedir isso. A LGPD, ela convive com outras leis, e outra, a LGPD não veio para impedir o uso dos dados. Veio para tornar ético esse uso, para tornar transparente, tá? Então, você vai fazer uma ficha cadastral, pega a mesma ficha, eu tenho a minha ficha cadastral que eu utilizo com meus clientes. Informar por que aqueles dados estão sendo coletados. Simples. Doutora Josiane, nós recebemos aqui, continuamos a receber aqui participação dos internautas,
Recebemos do Carlos Cardoso, diretor executivo da E-Cobrança, Administração de Loteamentos e Casa Forte, Consultoria Imobiliária. Ele parabeniza ao CRES pela iniciativa, lhe parabeniza pela oratória e faz o seguinte questionamento. Quando da realização de um contrato de compra e venda, seria uma boa prática adotar um termo, formulário, em que se explicite todos os caminhos que os dados pessoais do cliente percorrerão até o término daquela relação contratual? É justamente isso que foi dito há pouco, né? Para a segurança do controlador, sim. Não para o contrato em si. O problema é que, simplesmente, a redação do contrato, a gente não morre a relação ali. Então, essa transparência ela é tão necessária que é interessante, sim, você ter isso, essa informação que mostra a ética na conduta, né? Na condução dos negócios. Até porque, talvez, você precisa desses dados para outros fins, e muitas das vezes precisa para manter uma relação com aquele cliente, para mandar informações para o cliente, né? Então... eu não acredito que nenhuma pessoa, todo mundo vai sair proibindo o uso de dados. O que a gente quer é o seguinte, é não receber, por exemplo, que ponha-se no lugar do cliente de vocês. Você, enquanto titular de dados, ser interpelado por empresas que você não tem nenhum tipo de relacionamento e nunca teve. É você não ter seus dados vazados, simplesmente qualquer um pode ter acesso, você descobre que não tem nenhum tipo de segurança e qualquer um pode ter acesso aos seus dados. O que você não quer é ver que empresas compartilham dados entre si com fins obscuros, né? Porque é muito comum, por exemplo, teve até o primeiro escândalo que suscitou um pouco a lei de proteção de dados nos Estados Unidos, um escândalo nos Estados Unidos em que um pai descobriu que a filha estava grávida. Aliás, o pai descobriu não, né? Descobriu de uma certa forma, mas na verdade a empresa, a farmácia, essa indústria, na verdade uma rede de franquias de farmácia, descobriu que a menina estava grávida antes dela mesma, antes do pai. E o pai, quando recebia, né, em casa vários propagandas sobre gestação, produtos para gestação, etc., ficou muito incomodado, foi atrás, né, da empresa e reclamou que a filha dele era nova, não estava grávida, e porque estava recebendo em nome dela, na casa deles, né, aqueles panfletos, aqueles informativos. E, assim, foi muito engraçada a situação naquele momento, porque naquele momento o pai se viu obrigado depois a se desculpar, porque ele foi muito nervoso na empresa e tudo mais, e descobriu poucos dias depois que a filha realmente estava grávida. Ela não sabia, ela descobriu depois também da própria indústria. Gestantes não consumiam determinados produtos, e passavam a consumir quando estavam grávidas. Pessoas que não consumiam, mulheres, passavam a consumir outros produtos quando não estavam grávidas, por questões de cheiro, etc. e tal. E aí ela se enquadrava naquele perfil. Então, são situações obscuras como essa, que incomodaram e que ainda incomodam. É isso que se quer evitar. Doutora Josiane, essa lei ela é bastante rigorosa. Quais são as principais imputações dela? Sanções administrativas? Sim. Certo. Na verdade, é que todo mundo fala a multa, né? Tal multa de 2% do faturamento. Né? 2% do faturamento da empresa ou do corretor, né? Já que a gente está falando aqui para corretor de imóveis, 2% do faturamento desse corretor, da empresa, da imobiliária, da construtora. Tirados os tributos apenas. Nem falo faturamento bruto. A gente tem mania de falar bruto, né? A lei fala tirados os tributos, tá? Tirados os tributos, 2% do faturamento da empresa no último exercício, né? A ANPED, que vai ser a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é ela que vai gerir e comandar e fiscalizar todo esse sistema de proteção de dados, ela vai verificar o último exercício. Podendo chegar, esses 2% pode chegar até 50 milhões de reais, que é o teto. Por infração, completando, por infração. E isso incomoda. Então, se você vai lá ser recorrente em infração, se você tem um problema com um cliente, depois com outro, você pode vir a ser multado nesse patamar por infração. Óbvio
que a Amped vai verificar, né? Ninguém quer fechar comércio, volto a dizer, temos outras leis, e a gente tem a lei que rege, né, a nossa atividade empresarial e a própria Constituição, que traz um princípio importante para as empresas, né? Que é o princípio da continuidade das empresas. A gente está vendo isso aí com base no Covid, o que está acontecendo, né? Vários incentivos e situações para que as empresas não fechem. Então, a ideia é que as empresas continuem funcionando, mas que elas tenham o rigor da lei apto a realmente fazer com que elas se adequem. Né? Não podemos dar para uma empresa milionária uma multa de R$ 2.000. Não vai surtir nenhum efeito. Ela vai preferir continuar com o mesmo processo de descuido com base nessa questão dos dados pessoais. Então tem que ser... Por isso a lei ela é muito rigorosa. Mas não quer dizer que vai chegar a R$ 50 milhões, né? Mas é o teto e por infração. Só que não é só isso. A lei, ela trabalha outras possibilidades de sanções. Então, a gente tem uma multa também que pode ser estipulada diária. Multa diária. Enquanto você não corrigir, por exemplo, a sua segurança, a proteção dos dados pessoais, eu nem falo no tratamento, mas a segurança, né, no armazenamento, por exemplo, enquanto você não corrigir, você vai ter uma multa diária de tantos reais por mês, ou por dia, podendo chegar também a esse patamar de 50 milhões. É o máximo, é o teto. Tá? Mesmo a multa diária, ela tem um teto. Esse teto é esses 50 milhões ou 2% do faturamento da empresa. Além disso, pode haver apenas uma advertência. Porque a gente só fala quando a gente vê, né? O pessoal fica preocupado com o que vai gastar. Ninguém quer sair punindo todo mundo, né? A ideia também é que se você com uma mera advertência pode resolver o problema, faça a advertência antes. Então a Amped vai fazer a advertência antes. Claro. Tá? E há outras sanções, como, por exemplo, a retirada desse banco de dados parcial ou totalmente da sua empresa, né, a eliminação mesmo. Enfim, temos algumas possibilidades aí de outras sanções alternativas. Doutora Josiane Mafra, já chegando ao final dessa tão prazerosa, tão enriquecedora conversa, desse bate-papo, né? Eu indagaria quais são as dúvidas mais comuns que lhe chegam acerca dessa nova lei. Além dessas que nós já exaurimos aqui. Quando eu começo a falar, ainda mais no início, quando eu comecei a trabalhar, né? Porque não tem jeito, gente. Eu acho que todo advogado que pensa no mercado do seu cliente, seja ele o mercado imobiliário, seja o advogado que trabalha com saúde, né, o direito à saúde, seja o advogado que trabalha com aviação, né, ou seja, direito à aeronáutica, etc. Qualquer advogado que pensa no mercado do seu cliente tem que entender a Lei Geral de Proteção de Dados, porque ela vai atingir toda e qualquer pessoa física ou jurídica, como eu falei, que faz tratamento de dados pessoais. E tratamento, volta a dizer, não só coleta. Se você não coletou, mas você tem esses dados para usar, você está inserido na lei. Se você está armazenando apenas, está inserido na lei. Por aí vai, como eu falei. Então, quando eu comecei a falar, as dúvidas eram todas, né? Porque as pessoas não sabiam nem o que era dado pessoal para a lei, o que era tratamento, quem respondia. Achava-se que pequenas pessoas não respondiam, pequenos empresários, pequenos negócios. E eu sempre falei, desde o botequim do Zé, a multinacional X tá e tem que se adequar à lei. Aí a pergunta que se vem, quando já tem conhecimento que a lei existe, né? Como é que eu faço então? Né? Aí vem isso tudo aí, como é que eu faço? Olha, todo profissional, seja que está bem inserido nesse contexto da LGPD, seja o advogado, seja o profissional do TI, né? Geralmente eles andam juntos, né? Na busca de soluções. Mas o fato é o seguinte, todos eles dizem a mesma coisa, não existe receita de bolo. Realmente não existe receita de bolo. Mas o que eu tento perceber de tudo que a gente vê que as empresas estão utilizando para se adequar, né? O que é básico? E aí eu tento trazer o básico. As pessoas querem, assim, quer saber na prática, né? Então, assim, sem falar para a empresa X, Y, tem clientes de portes diferentes, eu mesmo tenho, né? Tem pessoas, tem corretores, estão iniciando a carreira, para eles é muito fácil se adaptar, comece desde agora, tá? Mas vamos lá, você já está aí, você já tem um banco de dados muito vultoso. A primeira coisa que eu falo, existe todo um sistema formatado para essa proteção acontecer. Mas a primeira básico é aquilo que eu falei.
observar o ciclo dos dados pessoais dentro da sua empresa. O ciclo, como é que eles entram, para onde saem e como saem. Então, qual que é esse ciclo? Eu sempre falo, anotem, gente, ó, quais são os dados que eu coleto? Como e quando eu coleto esses dados? Em que situações eu coleto esses dados? Então, quais? Como e quando eu coleto esses dados? Onde eu armazeno esses dados? Presta atenção. Quem tem acesso a esses dados? Por quanto tempo eu mantenho esses dados? E quando e como eu faço o descarte desses dados? Se você tiver claro na sua mente esse ciclo, aí você vai começar a destrinchar. Tá, eu coleto esses dados, mas eu tenho que informar, então, como agora eu tenho que informar. Basta coletar, sair coletando, comprando dados, porque tem gente que compra, né? Não, agora eu tenho que informar aos meus clientes. E eu já tenho esses dados, vou jogar tudo fora, não é assim, né? Você vai fazer o contato do seu cliente, falar, eu tenho seus dados aqui por essa razão, e eu precisava manter esses dados para a gente continuar com a nossa relação. Você aceita, tá? Então, manda um termo, né, de consentimento informado e quais os usos que você vai fazer desses dados, tá? Mas, descartem os dados desnecessários. Que é um resumão do que a gente falou hoje. Descarte os dados desnecessários. Não mantenham dados que não são necessários. Um dia posso ser importante. Não, esquece. Descarta. Se um dia você precisar, você vai atrás dele e pede. Não mantenha dados desnecessários. Tá? Volto a dizer, muitas das vezes, o que você vai precisar ter é o nome e o telefone. Então, tenha um mínimo de dados. Onde você está armazenando é importante. Então, se você não tem o pessoal ligado à tecnologia da informação presente na sua empresa, você ainda não vê como necessário, mas no mínimo tenha um computador seguro. E, se possível, armazene num ambiente seguro, talvez em nuvem, mas não é qualquer nuvem também não. Busquem armazenar nos ambientes mais seguros possível para você, né? Criptografado de preferência. Tá? Então, esse armazenamento é muito importante. Não haver esse vazamento, tá? Possibilidade de vazamento. Não importa se não vazaram dados, se você confia em quem está com você. Se a Amped chegar no dia de amanhã na sua empresa e observar que seu computador é aberto, mesmo que esteja na sua sala, ele é aberto, não tem nenhuma senha de acesso, e tem dados lá pessoais de clientes de vocês podem vir a ser, no mínimo, advertidos, mas não acredito que vai acontecer só advertência nesse caso, não. Pois não, doutora Josiane. Se me permite aqui uma parte, estamos nos 2 minutos finais. Eu vou trazer aqui uma interlocução do Rui Moreira, de Cajazeiras, uma cidade do Alto Sertão. Quando um cliente nos procura para captar um imóvel, primeiramente preenchemos uma ficha cadastral com os dados do cliente, sabendo que um dos princípios do contrato é a autonomia da vontade, ressalvado o sigilo dos dados. Não é lícito a guarda desses dados para prosseguimento do negócio futuro? É lícito e devem guardar. Vocês vão precisar guardar, só que vocês têm que guardar pelo tempo necessário para aquele fim. Se vocês não vão usar para nenhum outro fim que não seja os contratuais, não vai haver problema. Né? Ele Claro. já faz parte, já tem um legítimo interesse. A contratação em si já é o legítimo interesse. Né? Você nem precisaria do consentimento nesse caso. O consentimento já é a contratação. Né? Se vocês não forem utilizar para outros fins. Doutora Josiane, nós agradecemos pela verdadeira aula que proporcionou hoje aqui. Agradecemos aos internautas que nos acompanharam através da transmissão feita pela Ativa Web do empresário Aleco Maracajá. Agradecemos ao assessor de marketing, Rafael Lins, que nos acompanhou nesse período todos. E colocamos microfones aí para as suas considerações finais. Algo mais queira acrescentar? Certo. Bem, gente, eu quero mais agradecer. Na verdade, esse tema é um tema muito novo para vocês e de uma complexidade, a princípio, muito grande. Mas a gente vai percebendo, à medida que vocês vão lendo um artigo, ouvindo alguém falar, que isso vai ficando mais tranquilo, que vocês vão visualizando esse processo, essa necessidade de tratamento, ainda mais quando vocês se coloquem no lugar do titular de dados. Se coloquem no lugar do titular, isso vai ser fácil para você começar a identificar os possíveis gargalos desse problema, tá? Então, continue estudando e tentem se adaptar